Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e sobre o pupilo de quem mais importa, Dick Grayson, o primeiro sidekick. Hoje aqui conosco está nessa equipe de sempre, começando por Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos. Buenas noches. Diretamente da Hora Suave, Roberto II. Olá, senhoras e senhores. Hoje aqui conosco novamente, Fábio da Luz, do canal Caverna do Morcego. Boa noite, vossas senhorias. Meu co-apresentador, André Panceira. Parafraseando o Thiago Brancatelli, um pau pra toda obra, Dick Grayson. Pra toda orba. É, toda obra. É um pau pra toda fora. E ele que apresentou todo mundo, o cara que é o maior cuequinha verde da história, Carlos Vasquez, o JT. Acabou de falar o cara que acha o Asa Noturna mais legal que o Batman, vem me falar que eu que sou cuequinha verde. Mas Asa Noturna não tem cuequinha verde mais. Não tem, É o que você acha. você não sabe por baixo daquela calça, né? Ah, então tem gente que sabe. Assim, não sei, mas adoraria, né? Faz o quê? E hoje, como eu já espoliei, o assunto é o Dick Grayson, o primeiro Robin, e é disso que a gente vai falar, dele como Robin. O programa vai ser 100% focado na carreira do Dick como Robin. O Dick Grayson foi criado em 1940, ali em Detective Comics número 38, em abril de 1940. E ele foi trazido, assim, foi criado por Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. É daqueles personagens que ninguém sabe direito quem criou, tem treta até hoje, né? Na época se dizia que era o Bob Kane, então como tudo que o Bob Kane disse que criou, a gente já sabe que não foi ele que criou. Né? E o Jerry Robinson, ele era arte finalista, né? Eu pesquisei aqui pra tentar descobrir se existe algum consenso de quem criou o Robin. Então assim, Batman Crônicas Volume 1 da Panini, que tem as primeiras histórias e tem a primeira história do Dick como Robin. Uhum. E lá é acreditado o roteiro de Bill Finger, arte de Bob Kane e arte final de Bob Kane e Jerry Robinson. Já vi sendo creditado como roteiro de Bill Finger e Bob Kane e arte de Jerry Robinson. Eu acho mais provável que tenha sido o roteiro de Bill Finger, arte de Jerry Robinson e assinatura de Bob Kane. Né? Tipo, acho que dá pra acreditar ele como criador porque ele aprovou isso tudo, né? Eu acho que quem escreveu a história, especificamente Detective Comics número 38, deve ter sido Bill Finger mesmo. Eu acho que talvez o estabelecimento do conceito, pelo que eu li também aqui, realmente veio um pouco do Bob Kane, essa intenção de criar um sidekick, uma criança para acompanhar o Batman, né? Da mesma maneira que o Sherlock Holmes tem o Watson, né? O Bill Finger ficou muito feliz de ter criado o Robin para ser esse Watson pro Batman. Então, nesse sentido, o Bill Finger tem muita participação, acho que na escrita da história. Aí na criação até, por mais que o Bob Kane seja esse cara meio que a gente não acredita nunca, né? Pelas fontes que eu fui atrás, que também tem algumas referências no sentido dele realmente ter indicado essa possibilidade de criação desse sidekick. Entendi. O Dick ele foi criado com algumas intenções, né? Ele foi criado, tanto esse negócio que você falou de dar alguém pro Batman conversar, né, pra ele, porque o Batman é um detetive, se ele ficar falando sozinho, fica estranho. Isso. Ele tem que contar o que ele tá vendo de pistas, que conclusões que ele tá chegando. E aquela coisa dele falar sozinho, aquele balãozinho falando assim, olha só, é uma pista, isto deve ser obra de não sei quem. Se ele tiver alguém pra contar e pra explicar, fica melhor, fica mais fluida a história, né? Exatamente. E tinha também o lance do Batman ser muito sombrio, né? Na época ele era considerado muito dark e tal, e você colocar um Robin, você colocar uma criança com uma roupa mais colorida, dá um tom mais leve para as histórias, né? Com certeza. Inclusive, até a Detective Comics no 37, o Batman quase nunca sorria, só tinha aquele sorrisinho de canto de boca, de vez em quando. Já na Detective Comics no 38, já na capa, já tá com um sorriso gigantesco ali com a vinda do Robin. O sorriso do Batman era sempre tipo, ele teve o que mereceu. Era isso, né? Exatamente. Nunca era tipo, estou feliz que o cara morreu horrivelmente. E o Robin também tinha aquela coisa de teoricamente atrair leitores jovens, né, pra se identificarem com o Robin. Que eu não sei se chegou a acontecer,
mas era um personagem para os leitores se identificarem, né? Se verem ali. Eu acho que a longo prazo acabou acontecendo, né? Acho que a gente que leu muito na época que o Tim Drake era o Robin, a gente se via muito, né? Tipo, era um cara da nossa idade, que tal. Eu acho que o Tim Drake acabou sendo mais desenvolvido, né? Já era outra época. Mas é um personagem para você se espelhar e se colocar na história, né? Eu acho que o Robin tinha essa função um pouco. O editor da época não estava muito, digamos assim, feliz ou crente, ou enfim, gostando da ideia de ter um Robin, um sidekick, né? Porque o Batman estava fazendo sucesso na época, né? A intenção dele não queria mudar muita coisa. Então, no começo, o Robin surgiu como uma espécie de vamos ver se vai dar certo isso mesmo, né? Como o personagem fez muito sucesso, eles continuaram com ele, né? Mas a princípio o editor não estava muito crente que isso ia dar certo. Você sabe quem que era o editor nessa época? É o Jack Leibowitz. Jack Leibowitz. Exatamente. Certo. Aqui, ó. Segundo Kane, o editor Detective Jack Leibowitz não se convenceu e expressou suas duas objeções bem pragmáticas. Uma era que o Batman Detective Comics fazia tanto sucesso por si só que não havia motivos para mexer na fórmula. E 2, que seriam aliviadas as inquietações dos pais na América mandando um garotinho de cueca brigar com um bandido armado. Finger e Kane concordaram que apresentaria o parceiro Mirim em caráter probatório. É interessante que essa preocupação, que parece que na época ninguém pensou, o editor já pensava, né? Que é o negócio de, tipo, uma criança com uma roupa ridícula no meio de bandidos armados. Mas isso o próprio tom das histórias muda, né, cara? Porque se fosse aquele Batman pré-Robin só colocando um garoto, aí sim ia ficar uma parada, tipo, gente, eu acho que vocês estão ficando meio malucos, né? Mas como muda todo o tom do Batman, acaba casando, né? Isso é um negócio que eu sempre falo com o Vicente, que a gente às vezes tá comentando, por exemplo, dos Flintstones, que os caras falam que um dos sinais da derrocada dos Flintstones como série, né, porque ele era um sitcom americano, né, que no Brasil a gente não tinha risadas e tal, que a dublagem tirava, é quando aparece aquele ETzinho verde que anda com a família. Porque muda a série, vira uma loucura do caralho, porque era eles tentando buscar uma audiência que eles estavam perdendo, que não necessariamente era o caso do Batman, mas, tipo, teve que se reinventar por conta de todos os contratempos nos bastidores e no mundo fora dos quadrinhos que a gente já comentou aqui em outros episódios que levaram ao Robin aparecer, né? E é muito bizarro porque se você pega esse Batman Crônicas que a Panini publicou, é muito bom pra ver isso. Você vai lendo as histórias, você vê que assim, a primeira história ela é bem ruim, a primeira história do Batman, aquela do caso dos químicos, ela não faz nem sentido. Mas você vai vendo que o Batman era um personagem bem de pulp, né? Ele era bem dark, tava nem aí pra matar os bandidos. Tipo, ele não. Dificilmente ele ativamente matava, mas ele não se preocupava demais, sabe? Se eles estavam lutando no prédio e dava uma bica e o bandido caía do prédio, o azar do bandido. É verdade. Tipo, consequência das ações, né? E ele lutou contra vampiros, aquelas coisas. Depois que o Robin entra, cara, não é logo de cara, mas logo de cara assim, da terceira história já começa com umas coisas idiotas, sabe? Tipo, já tem por exemplo, tô vendo aqui a última história que aparece nesse encadernado, aparece o Regras de Ouro para os Recrutas de Robin, o Código de Robin, R de Respeito, O de Obediência, B de Bondade, I de Inteligência e N de Nacionalismo. Nossa. E aí aparece um moleque ajudando um velho a atravessar a rua. Ele, obrigado por me ajudar a atravessar a rua, gostaria de recompensá-lo. E, tipo, meu Deus, velho. É muito idiota, tá ligado? Você vê que era aquele velho do Family Guy, né? Eu pensei nisso. Tipo, é cretinear, é uma história, é a segunda história do Coringa essa, inclusive. Tipo, eles imbecilizam um pouco as histórias, sabe? Um pouco você tá sendo até simpático, né? Pra época já era imbecil, pra hoje é muito mais, né, cara? Exato. Mas é bizarro que isso é tipo o último quadro. Até então, é uma história que assim, era uma coisa sinistra do Coringa, ele morre sorrindo no final e tudo. Aí de repente o último quadro tem essa idiotice, saca? Então é tipo, você vê que eles estavam tentando mudar um pouco o tom das histórias e o segundo encadernado do Crônicas já é uma idiotice tudo, assim, é divertido você ler e tal, tem o seu valor histórico, mas é bobo. São histórias bobas, sabe? Tem muitas histórias que envolvem questões, sei lá, fantásticas, assim. Às vezes eles pegam lá, aparece um gênio da lâmpada, ou eles são transportados para pré-história, etc. Né? Essas histórias realmente são bem bobinhas, né? Agora, tem algumas histórias até que são interessantes quando envolve essa questão da máfia, né? Quando enfrentam criminosos realmente sérios ali, entre aspas, né? A primeira história mesmo é bastante boa até pra época. Sim, muito legal. Eu acho bacana dessa história que uma coisa que hoje em dia a gente tem em mente em relação ao Batman e Robin, que um é o mentor, o outro é o pupilo, né? Mestre e pupilo.
E nessa história, me dá a impressão mesmo que eles são parceiros, porque tem um momento ali que quando o Dick já tá na mansão Wayne, que eles estão conversando, e pelo Dick ser um acrobata de circo, o Batman pede, pô, você podia me ensinar algumas coisas aí, né? Então tem esse lance de parceria entre os dois mesmo. Pelo menos na tradução em português, ele fala que vai levar o Dick como assistente dele. Mas mesmo assim é bem parceria mesmo, ele não trata tanto o Robin como um tão abaixo dele. Aluno, assim. né? Depois acaba indo mais pra esse caminho de professor e aluno, praticamente. Mas no comecinho não é. No comecinho é bem aliado mesmo. E até assim pra gente já criar um certo contexto, apesar de que provavelmente todo mundo que está ouvindo sabe mais ou menos quem é o Dick Grayson, mas só falar, né, que ele é um acrobata, filho dos Graysons voadores, e que teve seus pais assassinados pelo Anthony Zucco. Exatamente, acho que a gente pode começar até a falar da primeira versão da origem dele, né, da história que foi criada ali em Detective Comics número 38. Que mostra assim, a história já começa com os Graysons voadores, né? Na verdade a história começa com o Dick ouvindo os gangsters ameaçando o Helly, que é o dono do circo onde o Dick trabalhava, que é o Circo Helly, né? Ameaçando ele que se ele não pagasse lá pra máfia, algum acidente poderia acontecer. E que se ele chamasse a polícia, algum acidente iria acontecer. E aí tudo dá a entender que eles não pagaram. E o Dick tá lá com os pais dele vendo o show do trapézio. E alguém queima com ácido as cordas do trapézio e eles caem e morrem. E aí na hora já vem o Bruce Wayne. Aliás, nem fica claro se é o Bruce Wayne. Vem um cara parece o Poderoso Chefão. Falar pra ele, sinto muito, filho, tal. E aí mais tarde o Dick tá ouvindo lá os mafiosos de novo falando pro Helly que se isso acontecer, se eles não pagar, vai acontecer mais coisas desse tipo. E aí o Dick fala assim, eles mataram meus pais, eu vou até a polícia. Aí aparece o Batman e fala assim, ainda não, filho. Tipo, dá uma explicada pra ele, se você for até a polícia, pode acontecer coisa pior, vem comigo. Parece direto com o Batman, não é nem com o Bruce Wayne. E aí o Bruce Wayne leva ele no Batmóvel, que nem era o Batmóvel, né? Na época era um carro vermelho genérico que eles tinham mostrado em algumas edições. E explica pro Dick que os pais dele também foram assassinados e por isso ele dedica a vida a combater o crime. E aí eles, a gente foi vítima do mesmo crime e tal, a gente passou pelo mesmo. Vou te pegar como assistente, mas eu já aviso que é uma vida perigosa. E o Dick fica tipo, não tenho medo, vamos lá. Aí eles já fazem o juramento à noite, já de lutar contra o crime, etc. E já começa a treinar. Eles falam, treinou boxe, jiu-jitsu, esse negócio de trapezista que o Fábio até falou, que o Bruce chega pra ele e fala assim, você podia me ensinar uns truques e tal. E aí ele já vira o Robin. E aí eles já começam um plano de pegar a máfia. E o Dick se passa por aquelas crianças que vendiam jornal antigamente, né, naquela época. E aí esperando outras crianças chegarem e falar assim, olha, se você vai vender jornal aqui, você tem que pagar uma parte pra gente. Senão o nosso chefe vai vir aqui e vai tomar seus jornais. E aí ele fica pagando os moleques um tempo e começa a seguir eles até chegar na casa do chefão da máfia, que já é o Anthony Zucco, que é o cara que é o chefão que mandou matar os pais dele, né? E nisso o Batman vai atrás e eles conseguem derrotar toda a máfia. Eles entram num cassino clandestino. O Batman manda uma caixa que quando eles abrem tem um morcego dentro e um bilhete falando tipo, eu sei que você tá cobrando proteção do pessoal e eu sei que o edifício Canin, é um edifício X aí, também tá sendo protegido e eu tô vigiando aquele edifício. E aí o Anthony Zucco fica puto e fala assim, então vou lá e vou explodir aquele prédio. Aí eles vão até o prédio e o Batman e o Robin estão esperando eles. E eles saem espancando todo mundo em cima do prédio. Nessa história tem várias pessoas que caem do prédio quando... O Robin mesmo mata uns 3 nessa história. Matou foi pouco, inclusive, né? Ele se pendura de umas vigas e, tipo, o cara vai tentar pisar a mão do Robin, o Robin dá a volta uma bica e joga ele lá do prédio e tal. Aí ele sai matando geral, só não mata o Anthony Zucco, mas fala que o destino dele é a cadeira elétrica. Então é tipo... A ideia deles é matar geral mesmo. E aí, quando acaba a história, ele fala, bom, Dick, agora que a morte dos seus pais foi vingada, você vai voltar pra sua vida de circo? Aí ele, não, eu acho que meus pais gostariam que eu continuasse lutando contra o crime. E quanto a mim, bem, eu adoro aventuras. Aí tipo, certo, garoto, tal. E aí eles ficam, mal posso esperar pela próxima aventura. E aí acaba a história, tipo, as aventuras e mais aventuras. É o que o fantástico Batman e o sensacional Robin, o menino prodígio, dão a você em cada edição.
com suas incríveis façanhas. Não perca a próxima aventura. E aí já... Tararara. E aí, no mês seguinte, ou pouco depois, saiu o Batman número 1, né? Que já é com o Batman Robin na capa. Sim. E é curioso ver que, tipo, ele não adota o Dick, né? O Dick vira, tipo, o pupilo dele e é isso aí. Eu não sei muito bem como é isso legalmente, né? Mas... Também Quem não sei. escreveu também não sabia. É isso mesmo. acho que, né, ninguém sabe. Eu sempre achei muito esquisito como que o Dick, que era um cara que vinha de família circense, foi embora com o Bruce e pronto, e foda-se o circo, sabe? Porque, tipo, até onde eu sei, principalmente nessa época, né? A galera família de era o circo, circo, né? A galera de circo é uma comunidade muito unida, né? O pessoal viaja junto, vive junto, todo mundo é... Tipo, o Dick era criado por todo mundo junto ali naquela comunidade, né? Sim, Tipo, verdade. devia ter gente ali que era praticamente família dele e foda-se, né? Mas nenhum deles era milionário. Então, mas é muito estranho, né? Isso é uma coisa que de tempos em tempos trazem de volta nas histórias do Dick, que é tipo, ele ter alguma ligação ainda com o pessoal do circo, às vezes ele vai visitar e tal, mas eu acho que nunca ficou muito bem explicado isso, né? Não. Acho que não ficou explicado. Só em retcon mesmo que eles revisitam, tipo Asa Noturna ano 1, que mostra ele visitando o circo. Então. Que tem até aquela que ele interage com o cara que veste a roupa do desafiador. Era o irmão do desafiador. Isso, o irmão do desafiador. Então eles têm várias coisinhas assim, mas nunca... Eu lembro que tem uma fase também já com Asa Noturna que ele compra o circo. Tem umas paradas. Na assim. mensal, né? Tem. Que até tem uma história desenhada pelo Greg Land que ele leva bebes pro trapézio e tal. E tem no Justiça Jovem, né? Que eles se infiltram lá no circo pra pegar um pessoal que tava assaltando usando o circo. Exato, aí sempre mostra ele chegando, tipo, verdade. ele vendo algum palhaço que ele fala assim, esse aqui é o velho palhaço não sei quem. Aí ele conversa com ele, Dick, quanto tempo, como que tá a sua vida e tal. Sempre tem umas coisas assim, mas nunca foi muito bem explicado. Sempre foi uma coisa meio... que alguns roteiristas lembram e usam. Eu acho que o Dick só foi ser adotado mesmo pelo Bruce quando adulto, né? Bem. Foi só quando adulto. Foi? Ele É já verdade. Asa Noturna. Foi Era bem naquele mais tarde. título Gotham Knights, que aparece um cara Isso. falando que é avô dele e tal. Aí que o Bruce adota o Dick. Eu lembro, Exatamente. aqui saiu no Batman Premium da editora Abril, né? Isso, Eu lembro dessa história. isso. Que é um arco com o Hugo Strange, é uma coisa muito louca. É uma história boa até. Mas voltando. Mas voltando ao Dick como Robin, a gente já tá se adiantando falando do Asa Noturna, que a gente não vai falar hoje. A gente não vai falar dele como Asa Noturna, a gente vai focar no Robin. Não mais do que já falamos. Bom, aí a origem do Robin ela foi retconeada milhões de vezes, né? Eu acho que deve ser a origem que foi mais contada mais vezes, talvez mais até do que a do próprio Batman nos quadrinhos. Porque tipo, sempre tem alguém que vai querer falar de novo como foi a origem do Robin e como contextualizando isso na cronologia do Batman daquele momento, né? Então, tipo, acho que uma das mais famosas é do Longo Dia das Bruxas, né? Da continuação do Longo Dia das Bruxas, que é aquele Vitória Sombria. Vitória Sombria. Que é bem interessante, né? Sim. Inclusive, acho que o Vitória Sombria começa a ficar bom pra ler depois que o Robin aparece. Porque antes era a mesma coisa. Tava uma repetição do que era o Longo Dia das Bruxas, Sim. basicamente. Difícil E de ele fazer aparece isso. mais pro final, né? Quase. 7 ou coisa assim. Isso, quase isso. É por aí. Eu acho bem Mas interessante não porque resolveu. lá mostra bem esse negócio do... que é uma abordagem que se usa muito hoje em dia, de que o Batman tava se perdendo já, tava tipo muito dark, ele mesmo, tipo, tava fazendo mal pra ele mesmo ser Batman, e aí a aparição do Robin, do Dick, trouxe tipo de luz assim pro caminho dele, assim, deu um pouco de leveza pra ele. Sim. Eles trazem a intenção editorial pra a história do personagem. Exato, eu acho muito interessante quando eles fazem isso. E o que o Carlos falou tipo, do Robin ter muito retcon não é só na origem dele, cara. A gente vai falar mais. Tem tanta parte da vida do Dick que é refeita que reflete isso, né? A gente tá falando de um personagem que surgiu por motivos externos, numa edição de, sabe, Detective Comics 38, então tem muita coisa que tem que rever, cara. E aí tem que dar profundidade e tal. Esses personagens inevitavelmente vão passar por retcon pra caramba. É verdade. Nesse Vitória Sombria, eu acho que as principais mudanças que eles fazem na origem é que eles ligam mais diretamente o Duas Caras, né? Eles fazem que o... Eu nem lembro quem que era o mafioso que tava no... Quem que era aquele mafioso que jogou ácido no Duas Caras? Sal Moroni. O Sal Moroni era chefão nessa época no Vitória Sombria, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu li isso. E Sim. aí Não, acho que na verdade ele já tinha morrido. Ele morre no Longo Dia das Bruxas, o Moroni.
Mas o Zuko, ele começa como o braço direito do Moroni, um negócio assim, né? Ele era subalterno ao Moroni. Ele era bem capangão, assim, ele não era um cara tão importante no Vitória Sombria, naquele universo que o Jeff Loeb constrói nas histórias que ele faz do Batman. O Zuko. O Zuko ele era capanga. Bem isso mesmo. Ele era bem tipo um cara que tava tentando impressionar os chefes, ele não era o chefão Zuko, né, que nem é retratado normalmente. E eles falam que o ácido que foi usado pra queimar lá o trapézio dos pais do Dick foi o mesmo ácido usado pra deformar a cara do Harvey Dent. Meu Deus, por quê, né? Tava em promoção, os bandidos comparam tudo junto, né? Que eles gente, relacionam, é o Jeff Loeb, gente. Não é nenhum roteirista brilhante, né? Mas é que eles relacionam, né? Como a máfia sendo toda a mesma galera. O que faz muito sentido, porque se você pega essas histórias de origem, que tudo se passa cronologicamente na mesma época, teve uma rotatividade de chefão do crime muito grande, né? Pra cacete. Você tem uma cidade que tem um super-herói caçando todos os criminosos e ainda mal existia super-vilão, eram poucos, vai ter uma rotatividade mesmo. Então, mas o Loeb ali, ele cria essa rotatividade com um motivo, né? Ele faz que um morre, que o outro substitui, que o outro era sobrinho de não sei quem, que o outro era capanga. Tipo, tem uma lógica, não é um cara aleatório que de repente virou chefão. E aí eles mostram... uma vontade de mandar no submundo de Gotham hoje? Então... Tipo, se você pega as histórias ali da época do Bill Finger e do Bob Kane, eles esqueciam o nome dos chefões e cada edição aparecia um chefão novo, e foda-se, não tinha... Mas até hoje a gente vê isso, né? De repente alguém quer criar um personagem novo, insere ele já sendo importante, sendo que ele nunca apareceu antes, e 6 meses antes o Pinguim era o chefão, mas hoje o Moroni, o Falcone... Mas hoje é quando muda a equipe, né? Muda a equipe de criativa, eles dão aquela geral. Mas na época era os mesmos roteiristas, e eles não ligavam muito pra isso. Tipo, não tinha porquê. Eles não ligavam pra cronologia, né? Então, vai ficar usando o mesmo chefão? Cria outro, foda-se. Eles usavam até a mesma cena às vezes e mudavam o nome. Tá nem aí. Os personagens, os vilões menores, assim, realmente sempre mudavam. Eles só estabeleciam realmente os mais... O Coringa, o Pinguim, esses vilões mesmo. Agora os mafiosos, realmente, cada edição é um cara diferente. Não tinha muita sequência isso. Sim, verdade. Tem outras origens. Uma coisa que eu acho interessante também do Zuko nessas origens é que algumas vezes que eles contam ele vai preso e algumas vezes que eles contam ele morre. Na maioria ele morre. Sim. Nessa mesmo do Vitória Sombria, se não me engano, ele morre. Tem ano 3 também, né? Tem o ano 3, tem aquele ano 3 que saiu aqui naquele Batman formato americano que saiu da editora Abril nos anos 90. Isso aí mesmo. Tem uma origem que eu gosto muito, que foi quando eu meio que entendi o propósito do Robin e passei a gostar muito dele, foi do desenho animado do Batman Animated Series. Que é um episódio em 2 partes, né? Que o título é O Acerto de Contra de Robin, que é muito bacana esse episódio. Que nesse o Zuko ele não morre, ele só vai preso só no final. Então. Eu não lembro dessa história. Curioso, tem que assistir de novo esse episódio. Tá bom. Na verdade, minto, o Zuko ele não é preso, ele foge, e daí tempos depois, daí ele volta, que daí o Robin quer se vingar no final, daí contra o Zuko. Tem toda uma lição do Batman, né, sobre a questão da vingança e tal. Exatamente. Esse episódio é bem bacana. Muito bom esse episódio mesmo. Eu acho legal que mostra ele descobrindo a caverna, né? Até aquela cena dele abrindo o relógio. É legal pra cacete. Eu gosto também que o desenho em si, ele não mostra os pais dele morrendo, os corpos e tudo mais, né? Ele é bem sutil na maneira como ele mostra o momento que morre os pais. E ainda assim transparece a tristeza, né? Exatamente, é bem forte ainda a cena, sabe? É muito legal esses dois episódios. No Animated eles não podiam mostrar a gente morrendo. Era uma regra que eles tinham. Tanto que quando aparecia algum capanga caindo de um prédio ou qualquer coisa, ele caía no chão, aí eles chamavam um dublador pra fazer aquele sabe? Mandaram um cara gravar uns 10 diferentes e aí eles foram repetindo só dessa série. Tem até um pouco off aquele episódio que mostra como seria se a Bárbara Gordon morresse, que ela cai de um prédio em cima do carro do comissário Gordon, e aí eles não podiam mostrar ela morrendo, e aí eles mudam a câmera pra dentro do carro. E aí mostra, tipo, o teto do carro amassando, faz aquele pá! É muito mais chocante do que se tivesse mostrado, tá ligado? É muito mais pesado. É verdade. Inclusive o Vagalume nas primeiras temporadas não aparece porque a Fox não deixou, né? Por causa dessa questão de ficar matando as pessoas através de incendiando, etc. Né? Mas voltando pro Dick. Tem uma origem que saiu aqui eu acho que pela Ópera Gráfica, era uma Lendas do Cavaleiro das Trevas, uma coisa assim, o nome da revista. Que tem uma origem também que é outra dessas que o
o Zuko morre de um infarto no final, uma coisa assim, tá? Tipo, ele tá correndo, ele tá fora de forma, que ele cópia da morre. origem do Demolidor, isso. Então, é bem... Eu nem lembro direito como que ele morria, mas é mais uma que morre. É uma coisa que eu peguei uma época, faz muito tempo, pra ler todas as histórias das origens do Robin, pra ver como que acontecia com o Zuko. Porque na saga do ano 3, que a gente tava falando, é uma saga que na verdade é uma saga do Asa Noturna já, né? Só que tem muito retcon, eles ficam o tempo todo lembrando da origem do Robin. E aí nessa história o plot todo é porque o Zuko vai sair da cadeia, porque já ficou o tempo que ele tinha sido condenado. Cara, essa história é bem legal. É né? bem boa. Deve ser o primeiro criminoso da história dos quadrinhos que cumpriu toda a pena. É muito raro. É ele e o Caça-Ratos, né? Né? E aí ele vai sair e o Dick tá, tipo, querendo ir lá bater nele, querendo ir lá matar ele, e o Bruce fica, tipo, tentando acalmar e tal. É bem interessante essa história. E aí eu lembro que eu fiquei pesquisando, porque na época eu tava... O Roberto fazia isso comigo também, a gente escrevia fanfic sobre o universo DC. Por que tu vai lembrar dessas coisas, né, cara? Porra. Você tem que me pôr no meio disso, né? E aí eu lembro que eu fiz uma fanfic explicando como que ele morria tantas vezes. Aí eu fiz uma história maluca com o Deadman, dele sendo punido várias vezes, com várias mortes e tal. Enfim. Interessante. Teve isso nessa época, foi um momento sombrio da minha vida. Foi ano passado, tá, gente? Ó, o André chegou a escrever fanfic das Noturno também, ó, tá rindo aí. Escrevi, é verdade. não posso negar. Mas vamos lá, aí depois, passada a origem do Dick, ele fica ali muito tempo tendo um monte de aventura bem genérica com o Batman, né, tipo, acho que tem pouca coisa que chama realmente atenção, né, na época que ele era... Da Era de Ouro, cara, eu separei uma história que eu gosto bastante, que é qual que é o nome da história aqui, ó? É o caso do Bandido Honesto, que foi publicado na Batman número 5, que é uma história onde o Batman pede pro Robin se infiltrar numa gangue lá, né? Na verdade, dá uma olhada num quarto de um mafioso lá, só que chega uma hora lá que o Robin acaba sendo pego e o mafioso dá uma coronhada na cabeça dele e fica desmaiado lá. Aí o Batman fica meio assustado, porque o Robin até então não tinha voltado, e o Batman vai atrás do Robin e pega o Robin e acha que ele morreu. E aí o Batman fica puto e tudo mais e quer se vingar de todo mundo. É uma história boa até, é bem interessante. Acho que foi o primeiro momento que o Batman achou que o Robin tinha morrido. Que é um plot que repete depois várias vezes, né, dele achar que o Robin morreu. Sim, exatamente. Tem aquela história lá que o Grant Morrison usa muito também, que ele primeiro começa com uma história que ele vai naquele experimento do Dr. Hurt, lá, que ele vai experimentar como é ficar numa câmera, isolado, que nem os astronautas e tal, e ele começa a ter alucinações e tudo, aí quando ele sai tá tudo bem. Só que aí nas histórias seguintes ele continua tendo alucinações e tal, e uma dessas coisas é o Robin morrendo no planeta alienígena, né? Verdade. Acho que é Robin morrerá ao amanhecer, uma coisa assim. Eu acho que é aquela capa que mostra o Batman com o Robin morto nos braços, assim, que até... Eu sempre achei que aquela página do Jason Todd morto nos braços do Batman remete muito a isso. Verdade. Mas fora esse tipo de coisa, assim, depois ele acaba participando de todos os acontecimentos importantes do Batman durante toda a Era de Prata e Era de Ouro, né? Não tem muito... Eles eram bem ligados, dificilmente eles não estavam juntos. Sim, exatamente. Na Era de Ouro, as aventuras eram mais tranquilas, assim, a participação no Robin era muito mais focada na aventura, né? Eu acho que na partida de prata que o Robin, na verdade, começa a viver um lance muito mais ciumento em relação ao Batman que qualquer coisa, né? Porque aparece a Batwoman, aparece outras coisas. Inclusive tem Exatamente. Aí tem um livro que é o do Les Daniels, que fala da história completa do Batman, que diz que se existe uma época pra gente considerar o Robin gay, é nessa época. Porque é essa época que o Robin fica com ciúmes de tudo que o Batman faz, etc. Que antes ele servia de bom senso, possessivo, né? Exatamente. Que antes era assim, tipo, o Batman apareceu de listrado de zebra. Era sempre o Robin, tipo, cara, isso não faz sentido. Sempre era uma capa assim do Batman. Batman, você está com uma roupa de arco-íris, eu preciso, mas isso não faz sentido. Assim. Era o leitor, né? O Robin era o cara que ficava assim, Batman, que merda que você tá fazendo? Por que você tá com essa roupa? E depois ele virou o cara que tá, tipo, num cantinho chorando, sempre no canto da página chorando. Assim, o Batman tá me abandonando. Era sempre assim. Eu também ia traumatizar se eu fosse uma criança e eu tinha que ser a voz da razão, né? Tem uma história que é bem trash, que essas histórias que o Grant Morrison gosta de resgatar, né? Aparece um cara chamado Alado. Aliás, começa a história com o Dick quebrando uma perna e ficando, tipo, com a perna engessada e fora de ação. E aí, nesse meio tempo, aparece um vigilante, nem lembro de que país que ele era europeu,
que ele é o alado. E ele é tipo um Batman, só que ele é um pássaro. E ele fica lá ajudando o Batman em Gotham City, todo mundo fica tipo, o Alado é o novo parceiro do Batman, cadê o Robin? Acho que agora não tem mais Robin, agora é o Alado e tal. E fica nessa. E aí o Robin fica a história inteira, tipo, oh meu Deus, não vai mais me querer quando minha perna ficar bem, eu não vou mais ser Robin, o Batman arrumou um parceiro melhor e tal, tal. E aí, tipo, quando o Robin tá, tipo, indo embora da Batcaverna chorando, o Batman fala, não, o que foi? Ele, não, você vai me trocar pelo lado dele. Que isso, o Alado vai pra Europa agora de novo e nós sempre seremos parceiros na luta contra o crime e tal. E aí ele fica todo Chamarei feliz. para sempre. Mas é bem isso mesmo, tipo, dá pra entender de onde vinham as piadinhas do Batman e Robin serem gays nessa época, né? A gente, inclusive, Cara, fez... não dá pra gente dizer que era acidental, né, cara? Não é possível, né? Não dá. Aí tinha alguma coisa por trás. A gente fez aquele programa, o podcast número 58, que foi imaginando como seria se o Batman e o Robin fossem um casal gay, e a gente foi fazendo por década. Quando a gente chegou nessa época, não mudou nada. Foi tipo... Era exatamente igual foi, porque era muito implícito, né? Mas em vários momentos não tinha mudado nada, né? Mas essa época especialmente foi isso, né? A gente só deixou o Robin mais velho pra não, né? Porque uma criança Pra não dar cadeia, né? Pra não dar cadeia. Mas... era de ouro e era de prata. Era de prata principalmente, né? Era de ouro a gente já falou que era mais histórias de aventura e tal. Era de prata, foi uma coisa muito estranha. Aliás, comecinho da era, porque aí veio aquele negócio da sedução do inocente, né? Aquele livro que disse com todas as palavras que o Batman e o Robin era um sonho molhado de um homossexual. Sim. E aí eles tiveram que mudar as histórias. E aí eu acho que na verdade o que aconteceu foi que eles começaram a esculachar mais ainda. Eles começaram a brincar, eles começaram a testar os limites do que eles podiam fazer. Por isso que o Robin era esse garoto ciumento aí, né? Exatamente. Aí, cara, acho que depois a gente pode pular já diretamente pra Era de Bronze, né? Porque a Era de Prata fica só nisso. O Robin chegou a ter umas histórias solo, né? A gente já até comentou disso, que é quando criam, por exemplo, o Rei Relógio, que era o vilão dele. Eu não sei se alguém de vocês já leu essas histórias solo, eu nunca consegui pegar pra ler. E tem a Fundação dos Titãs nessa época também. E tem a Fundação dos Titãs. Acho que isso é um ponto bem importante que a gente tem que falar. Sim. Com certeza. Os Titãs, futuramente a gente vai fazer um programa só sobre os Titãs, mas a gente tem que falar da fundação e do impacto que isso teve na vida do Dick Grayson, né? Porque o que é legal é a gente ver, tipo, a crescente, né? Porque o Dick, ele foi o primeiro parceiro mirim. Sim. Aí vem, tipo, vai tendo a crescente, vai tendo umas histórias meio bobas, blá blá blá. Aí cresce, vai ter o primeiro grupo com heróis parceiros mirins. Sim. Que é a Turma Titã. Então você vai vendo como vai vindo uma escala, assim, legal. É até interessante ver como o Robin, por mais que seja um personagem meio bobo na época e tudo, ele acabou influenciando todos os outros super-heróis, né? Tipo, todos os super-heróis da época começaram a ter uma cópia do Robin. E tem uns que é muito descarada, né? Os mais descarados é na própria DC, o Ricardito, e o Book, que é quase a roupa mudando de cor só, o Book. O Book do Capitão América era o Robin sem capa e com as cores trocadas, né? Era muito cara de pau. E é interessante que com o tempo, né? Nessa época acho que nem tinha o sidekicks, era uma moda, era principalmente pra atingir a criançada, e com o passar das décadas, os Titãs vão virando uma coisa popular. Até eu lembro que começa na fase do Geoff Johns, né? Começa a falar isso, né? Aquela introduçãozinha que tem, né? Nas revistas pra situar o que são os personagens. Ele não fala da origem dos Titãs. Ele fala que o Robin foi o primeiro parceiro mirim e ele começou uma tradição que formou os Titãs. Sim. E os Titãs foram criados ali em 64. No Brave and the Bold número 54, que é a mesma revista que já tinha dado origem à Liga da Justiça, por exemplo, né? Era uma revista de encontros de super-heróis, aí todo esse tipo de história de equipe acabava tendo origem lá, né? Uhum. E a primeira história a equipe era só o Robin, o Kid Flash, que era o Wally West, e o Aqualad, né? Eram os três titãs originais, né? Sim. E eles enfrentavam o Tornado, não era isso? Senhor Ciclone. Senhor Ciclone. Isso mesmo. Você lembra, você pode contar pra gente um pouco, Bud, como que foi essa... Dentro da história, como que foi que eles se reuniram e tudo? Não, é aquele esquema bobinho da época, né? O Senhor Ciclone tá atacando uma cidadezinha do interior com os ciclones dele. Sabe-se lá por quê, pra quê, né? Eu vou aterrorizar uma cidade pequena.
E cada um deles vai parar lá investigando, né? Você não sabe porque o Aqualad veio da Atlântida, o Wally West veio lá de Blue Valley e o Dick veio de Gotham parar ali, né? Aí cada um vai lá, se encontra e acabam se unindo. E no fim da história eles não chegam a formalizar a formação do grupo, né? É uma coisa engraçada. Eu acho que o grupo nem tem nome na primeira história. Aí logo depois já vem a Dona Troy, né? A Moça Maravilha, personagem acidental, e o Ricardito. E aí que vira grupo mesmo. Mas era engraçado isso, porque você via que era uma história que era de encontro mesmo, não era pra... Eu acho que eles viram que vendeu bem e aí deram segmento, porque não parecia uma história de origem. Então é por isso que existe tanta discussão se a Moça Maravilha e o Ricardito são ou não membros fundadores, né? Porque o primeiro encontro eles não eram uma equipe, né? Eles nem aparecem. Eu acho que eles aparecem logo na segunda história já, se não me engano. Que é quando eles realmente criam a equipe. Aí faz sentido, né? Porque no primeiro eles não eram uma equipe. E era Teen Titans em inglês, né? Que aqui era traduzido como Turma Titã. E hoje eles traduzem como Jovens Titãs, né? Que eu acho uma tradução melhor. O ruim disso é que você vai escrever uma matéria no Brasil, você fala de 3 equipes diferentes que são a mesma. Você fala da turma, dos novos e dos jovens, isso que ainda tem os Titãs e a Tropa Titã, né? Mas aí esses pelo menos realmente têm um nome diferente. Existe uma confusão grande, porque tinha os New Teen Titans, que aqui foram traduzidos como Novos Titãs. E aí depois teve os New Titans, e aí aqui continuou como Novos Titãs e ficou uma confusão. É porque o New Teen Titans era só na capa, né? Porque dentro da revista eles continuavam sendo Teen Titans. Sim. Mas enfim, isso fica pro programa sobre os Titãs, que a gente vai fazer algum dia no futuro. Mas o lance disso dos Titãs com o Dick é que o Dick era o líder, né, dos Titãs. Então ele pulou da função de sidekick, né, de assistente do Batman, para líder de uma equipe. Tipo, isso trouxe uma abordagem totalmente diferente pro personagem, né? Completamente. E acho que acabou influenciando no que o Dick é hoje em dia, né, na visão que se tem do personagem. É interessante dessa posição do Robin como líder, é que acho que é o primeiro momento que foge disso, do Batman ser a criatura sombria, o Robin o alívio, é aí, né? Que ele se aproxima do que o Batman é, o líder, o estrategista. Embora mesmo nessa época não tinha... É engraçado, para dizer a verdade, parece que o Dick teve isso primeiro que o Batman, que ele não tinha bem essa posição na liga ainda. É, verdade. O Dick foi líder de equipe bem antes do Batman, né? Sim. O Batman já era líder do Clube dos Heróis nessa época? Já? Então já era. O Batman já era. Na Liga que não, né? Porque a Liga tinha um negócio rotativo, né? Não tinha um líder fixo, eu acho. E o Batman demorou pra ser membro efetivo, né? Ele era meio. Ele e o Superman era meio tipo, estamos aí ajudando vocês. Até que no começo eles estavam bastante, mas realmente não tinha a posição de um líder, assim. Realmente não existia isso. To the Batmobile. Let's go! Holy flypaper! Eu acho que agora, depois da criação dos Titãs, a gente pode dar uma parada nesse Dick Grayson e pular pra Terra 2, né? Que acho que foi onde aconteceram coisas importantes com o Dick nessa época. É verdade. Né? O Dick na Terra 2, ele virou... A Terra 2, dá um contexto rápido pra quem não tá familiarizado com isso, foi assim, na Era de Prata, todos os personagens da DC foram reformulados. E aí as versões antigas dos personagens da DC viviam numa terra paralela que era a Terra 2. E nessa Terra 2 tinha o Robin. O Robin já era adulto, né? Porque mostravam que os heróis da Terra 2 tinham lutado na Segunda Guerra Mundial e já tinha se passado o tempo. E o Robin tinha virado adulto e o Batman já estava aposentado, né? Ele virou comissário de polícia. Eu não sei dizer exatamente em que época isso foi mostrado dessa forma, mas vamos dar um apanhado geral do Dick. A partir dos anos 60 vai sofrendo essa mudança gradual. Cada vez que a Liga, a sociedade se encontrava, a gente descobria algum detalhe do que aconteceu na Terra 2. Exato. Tem uma coluna bem completa ali na coluna Corporação, vou colocar o link no post, falando muito sobre o Batman da Terra 2 e ele dá uma geral também no Robin, na Caçadora e tudo mais. Mas é importante falar que esse Robin ele virou adulto e substituiu o Batman na Sociedade da Justiça como um membro, assim. E ele, diferente do que a gente tá acostumado, ele nunca virou Asa Noturna, né? Usava um uniforme que era uma mistura do uniforme do Batman com o Robin, que é um uniforme muito feio. Eu acho horrível, cara. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Ele é basicamente o uniforme do Batman, só que com R com asinhas no peito, assim. Nossa, é muito E a capa feio. é a capa do Batman, só que amarela, sendo que ele usa um uniforme cinza com cueca e luvas e botas azuis, igual do Batman.
Só que a capa é azul não, desculpa, amarela, e ele tem aquela... Como que chama? Tipo aquela gola, sabe? Tipo do uniforme do Deadman. Como que chama aquilo? O Dick sempre teve problemas com golas. E ele usava uma mascarinha igual a do... Quase igual a do Lanterna Verde, que tampava o nariz e tal, só com umas pontinhas, tipo a do Parallax. A gente vai colocar no post. Vai estar até na capa esse uniforme em algum ponto. E aí, nessa época, ele encontra o Dick da Terra 1, eles numa viagem que eles fazem, trocando de terras, e aí o uniforme do Dick da Terra 1 rasga, e aí eles arrumam um outro uniforme pro... O Dick da Terra 2 arruma um outro uniforme pro Dick da Terra 1, que ele fala que foi um cara, amigo dele, que faz uniformes, chamado Neil Adams. Um estilista chamado Neil Adams que fez. É muito da hora isso. E aí ele usa, que é aquele uniforme que a gente conhece como o uniforme mais legal da Terra 2, né? Que primeiro foi usado pelo Robin da Terra 1 numa visita lá. E no fim da história eles põem, né? Que acharam, leitores? O Robin deve continuar com esse visual ou voltar ao clássico? E aí Devem acaba ter mandado carta pra caralho, falando que não queria e deram pro da Terra 2. Exatamente. Que foi legal, né? Funcionou bacana. E depois eles usaram várias vezes no pós-crise, sempre tem algum retcon de que o Dick usou esse uniforme em algum ponto, né? Sim. No próprio Asa Noturna no 1, tipo, antes dele tretar, né, com o Bruce, ele Alfred, ganha esse né, uniforme. pede esse uniforme pra ele e ele nunca usa, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí é meio que isso, né? Não acontece mais muita coisa com esse Robin. Ele, acho que quando a Terra 2, quando o pré-crise deixa de existir e a Terra 2 deixa de existir, o Dick tá lá como Robin, é isso aí. E ele morre. Ele morre? No finzinho da crise, quando é na mesma parte que os demônios sombrios do Anti-Monitor estão atacando, morre o Columba, né, que cai um prédio nele, e a Quartzo, que era dos Titãs, tá protegendo o pessoal também nessa cena, e ela faz uma redoma, né, de diamante. Certo. Aí morre ela, a Caçadora da Terra 2 e o Robin da Terra 2 nessa cena. Cara, Crise Infinitas Terras, né? Quem não morreu na Crise Infinitas Terras? Até eu devo ter morrido. Foi feita lá. pra matar, né? Qualquer dia eu vou estar lendo, vai aparecer eu andando no fundo, assim, em alguma terra e morrendo. Eu acho que esse Robin voltou também naquela saga Convergência, se eu não tô enganado. Ele volta antes depois do 52, a série semanal que eles restauram o multiverso, ele aparece de novo na Sociedade do Jones. Entendi. Depois eles usam de vez em quando tem essas homenagens à Era de Prata e tudo, sempre aparece alguém, o Robin da Terra 2. Aí ele tem um meio, casinho com a Helena Wayne, né, essa versão. A Helena Wayne, que é a caçadora filha do Batman. Quem quiser saber mais sobre ela, tem um podcast inteiramente dedicado à caçadora, que foi um dos primeiros que a gente fez, inclusive. Bom, então, acho que de Robin da Terra 2 é isso, né? O Dick como Robin da Terra 2. Essa grande participação. Mas ele foi do Comando Invencível. Ele foi do Comando Invencível. All-Star Squadron. Porque todos Desde os heróis pequeno, né? da Segunda Guerra foram. Desde pequeno. Não, na verdade é uma equipe que só existiu durante a guerra. Então foi só quando ele era pequeno. Ele, o Ricardito da Terra 2. Todo que até mundo, tem aquela né? cena clássica, né? Que você até brincou uma vez que você tava vendo. Você falou, é por isso que não teve Titãs na Terra 2 tal. O Ricardito, o Robin, acho que o Wing, que é o parceiro do Vingador Escarlate, eles só tretando na reunião. Eles só ficam brigando, é verdade. Não lembrava disso. Mas aí, enfim, voltando pra Terra 1, o Dick depois ele acaba ficando muito mais ligado aos Titãs do que ao próprio Batman, né? Ele é muito mais desenvolvido nas histórias dos Titãs. Nas histórias do Batman, ele nunca teve um caso com a Bárbara antes de virar Asa, né? Isso foi reticonizado depois. Isso é uma coisa que eu acho que eles criam isso a partir do momento que eles viram parceiros, né? Eventuais. Porque os Titãs, o Robin vai cada vez aparecendo menos, né, nas histórias do Batman, vai diminuindo, ele tá lá, mas não aparece todo mês e tal. E aí os Titãs também, aí eles passam por uma crise de vendas, esse é o problema, né? Que aí ele não tá numa casa e perde a outra. Né? Putz. Que a revista não vende, eles passam por um período que eles fazem uma cagada, aí a Liga da Justiça meio que castiga eles começam a agir sem uniformes e tal. E a revista acaba cancelada. E aí o Dick volta a aparecer mais no Batman, aí tem aquela revista Batman Family, né? Que tem histórias dele com a Bárbara na época que os dois estão fazendo faculdade. E não tem muito, sabe, de namoro, nada ali. Eu acho que os autores é aquela visão preguiçosa de que dois personagens, um é homem e um é mulher, eles têm que estar juntos, né? Sim, é verdade, bem lembrado. E tem também, a gente dá uma pulada, até porque não é tão relevante, mas teve o lance da Cat Kane, né? Da Bat Kane, aliás.
A Sim. Beth Kane é a primeira Batgirl, né, que era sobrinha da Batwoman, que era apaixonada pelo Dick, aí tinha todo um lance de ficar empurrando ela pro Dick e o Dick ficar fugindo dela. Era uma dinâmica. Isso transfere pros Titãs, né? Porque ela acaba fazendo parte dos Titãs da Costa Oeste justamente pra se aproximar do Dick. Exatamente. Então, o Dick, ele sempre teve esse negócio da mulherada ficar indo atrás dele, né? Foi uma coisa que aos poucos foram introduzindo aqui e lá, eu acho que pra tirar um pouco essa fama de gay, né, que ele tinha sido criada. E acabou virando uma marca do personagem, né, dele ser mulherengo. Nos anos 70, depois do fim da série dos anos 60, que inclusive teve também grande importância para a popularização do personagem, né, ali com o Burt Ward interpretando ele. Sim. Com a tia. Com a tia Harriet, a tia do Robin. E inclusive deu os bordões pro Robin também, né? Santa, não sei das quantas. Exato, exatamente. Depois dessa fase, o Neil Adams e o Danny O'Neill assumiram a revista do Batman e resolveram que era hora de trazer de volta um Batman menos escrachado, mas aquele Batman sombrio que existia lá no começo, que foi a razão de terem criado o Robin, inclusive, estava na hora de voltar, uma abordagem um pouco mais séria, um pouco mais detetivesca do Batman. Sim. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi se livrar do Robin. Então, o Robin aparece com uma jaqueta de faculdade, assim, com uma letra grandona assim na frente, e se despedindo do Bruce, falando assim: olha, eu tô indo fazer faculdade, eu não vou morar mais aqui. Tipo, até porque nos Estados Unidos é muito tradicional, quando a pessoa vai pra faculdade, o ideal é ir o mais longe possível de casa, né? Tipo, quanto mais do outro lado do país for, mais sucesso é considerado, né? Então... Os jovens só querem fumar maconha, na verdade. Então, assim, o Dick vai embora, o Bruce abandona a mansão e vai morar na Torre Wayne. Tipo, fala assim, não preciso dessa mansão inteira pra morar sozinho. O que eu acho que, assim, ele morando só com mais uma pessoa também, não precisava de uma mansão tão grande. Então ele e o Alfred vão morar na Torre Wayne e o Dick vai embora. Ele fica, tipo, ele sai das histórias do Batman por um bom tempo, aparecendo ocasionalmente pra ajudar em alguma missão. Eu não sei dizer em que ponto que estavam os Titãs. Acho que foi nessa fase que a revista dos Titãs também foi cancelada. Não tem a equipe, e aí é nessa fase que tem as aventuras dele com a Batgirl no Batman Family. Saquei. Que é engraçado, né? Porque o Neil Adams e o Danny O'Neill colocaram essa abordagem mais séria, mas as outras revistas que tinham o Batman e o Robin ainda continuaram escrachadas por um bom tempo. Tem uma revista chamada Família Batman, né? Exatamente. Então... ficou nessa, né? O Dick começou a aparecer mais ocasionalmente, aparecer no Batman Family e tal, mas não era mais um personagem fixo. Em 73 que começou o Super Amigos, né? O desenho animado, que é pouco depois do Danny O'Neill e Neil Adams começarem a reformulação do Batman. Então, assim, acabou que por mais que nos quadrinhos eles trouxeram essa abordagem, no consciente popular, assim, né, que era o Super Amigos era o que valia. E a série do Batman 66, né? Isso, então, o Batman 66 já tinha terminado, né? A gente já falou dela. Não, então, mas é que ela tava no imaginário popular também. Inclusive até hoje, quando você pega uma galera, é ainda, que não é... As reprises nunca pararam. Sim, com filme e tal, é menos, assim, mas, tipo... A referência por muito tempo do Batman foi o seriado e os Super Amigos. Sim, e teve também um desenho animado teve vários desenhos animados do Batman nessa época que seguiam essa linha. Inclusive aquela New Adventures of Batman and Robin, que era o próprio Adam West e o Burt Ward que dublavam. Então era tipo... Continuou por um bom tempo esse imaginário. No Super Amigos, o Batman e o Robin era tipo a dupla dinâmica, e toda hora eles tiravam coisas mirabolantes dos cintos. E, tipo, o Robin era membro da Liga da Justiça, praticamente, né? O Super Amigos era uma versão da Liga. Sim. Então era tipo, por mais que nos quadrinhos eles já amadureceram um pouco o Dick, levaram ele pra faculdade e tal, no imaginário popular continuava aquele Robin crianção, aquela coisa bem simples, bem boba, né, dos anos 50 e 60. Eu fiquei numa dúvida agora, porque tem um período até um pouquinho antes, agora não tô lembrado exatamente, que o Dick já tava também na faculdade, né? Porque tem aquela história dos Beatles. Essa época? Ah, tá, verdade. Essa história dos Beatles quando que é? Pois é, acho que é de 70, deixa eu pegar aqui. Que o Dick tava na faculdade lá, né? Daí ele vai conversar com o Bruce pro Bruce convencer os Beatles lá a vir pra Gotham City. Deixa eu pegar aqui.
Traz aí, Bruce, você tem dinheiro. É bem isso Né? mesmo. Wayne Palusa. Caralho. Aí em 70. 70, né? Em Batman 222, o Batman e o Robin, que tem uma capa do Neil Adams, mas o roteiro é do Frank Robbins, desenhos de Irvin Novick e arte final de Puta, Dick que Giordano. É, Pô, mesmo. só gente boa. Essa história é boa. Agora uma curiosidade. Alguém lembra que faculdade ele foi fazer? Eu acho que nunca foi então, falado. eu ia falar isso agora. Tipo, eu acho Eu que não nunca lembro de falaram. nunca falarem, cara. Eu acho que nunca foi falado, cara. Isso é daqueles mistérios, né? Tipo, o Batman também é mostrado fazendo algumas faculdades, às vezes, nunca falam do quê. Mas aí ele é o Batman, aí tudo bem. Mas sei lá, não tenho Eu abri ideia. um Acho que... link aqui que tá falando disso, que ele foi pra Universidade Hudson. Isso. Ficava no norte do estado, onde Gotham era localizado, na cidade de New Carthage, Nova Cartagena, se fosse traduzir literalmente. Mas não fala do que, né? É. Devia Eu ser nunca um ouvi curso falar. de humanas. Pode ser, né? Esse pessoal de Esse é do humanas, Ricardito. Filosofia. Só fala que ele fez amizade com policiais da cidade. Ah, então não era de humanas. Olha, eu vou te dizer que tinha uma galera reaça na minha sala, que rapaz. Não, na minha também, tudo bem. Tinha. Você tá falando com o policial, eu vou fazer direito, então. Cara, é É. bem impossível. Cara, é Não bem diz provável. Não diz o curso. Mas é bem provável que É ele tenha bem feito útil alguma pro coisa de super-herói, direito ou algo, considerando até que depois ele seguiu carreira de policial. Sim. Né? É bem útil, né? Você prende o cara como policial e garante que ele fica preso no tribunal. É o que o Demolidor É. faz, né? Exatamente. Exatamente. Porque nessa época ele saiu ao mesmo tempo com a Batgirl e com a filha do Coringa. Caraca. É verdade, a Duela Dente. Duela Dente. A Duela Dente e o Dick chegaram a ter um lance? Eu não lembro, pra dizer a verdade. A Duela Dente é um personagem que, né, é muito confuso. Ela é feita pra gente ter que aqui escrever diz que eles matérias tiveram de um 10 rolo, páginas. né? Tem um personagem que eu nunca soube muito bem se o Dick já teve um lance ou não, que é a Dona Troy. Que às vezes dá a entender que Não. eles já tiveram, mas eu nunca Eles são achei que nem nada. irmãos. Eles são, né? Eles são Eles, tipo. eles são que nem irmãos, eles são os chegados. Um é o melhor amigo do outro, não tem muito disso. Apesar que o Dick normalmente é o Wally, né? Mas o melhor amigo da dona mesmo é o Dick. Eu acho que o Era, Dick é um né? personagem que Dita ele pela é. O Dick é aquele personagem que ele é melhor amigo de todo mundo, né? Tipo, todo mundo no universo DC se dá bem com o Dick Grayson. É, ele é querido por todos. Né? Tanto que falam que ele é meio que a mistura perfeita do Batman com o Superman, né? Sim. Tirando os poderes. Até o nome, né? NASA Noturna. Mas isso é mais pra Sim. frente. Isso é mais pra frente. Exatamente. Mas é uma coisa que é interessante sempre que mostra a retcon do Dick mais integrado com o universo DC, mostra que ele admirava muito o Super-Homem, né? Sim. Ele Sim. sempre Eu adoro teve esse histórias lance. que mostram. Eu gosto muito também. É muito Sempre mostra ele interessante. maravilhado, né? E o Bruce fica um pouco incomodado. Ele fala, você não pode confiar porque ele é um alienígena e tal. É, o Porque deve Bruce ser tem foda, aquele né, pra uma lance, criança ver o Superman de perto, assim, né, cara? Ter essa oportunidade de, tipo, atuar junto com o Superman. E É. o Clark fica amigo dele, isso que é legal, né? Porque não é só uma admiração, eles logo ficam amigos. Sim. É, o Clark apoia muito. Eu acho interessante essa abordagem porque o Batman, obviamente, ele tem uma preocupação, né? Que o Batman, ele tem todo um lance de não poder confiar demais nas pessoas, porque ele é um humano, ele vai tomar um tiro e ele vai morrer. Então ele não pode usar a abordagem do Super-Homem. E aí o Dick, ele tenta usar uma abordagem mais próxima do Super-Homem. E o Batman claramente mostra uma preocupação grande, né? Eu acho bastante válido. Eu acho que é o tipo de coisa que dá até pra... que o pessoal sempre explora bem nos retcons, né? Sim, verdade. Então acho que a gente pode pular já pros titãs do Wolfman e do Pérez, né? Que eu acho que é onde começa a realmente se desenvolver o Dick Grayson. Sim, é a primeira vez que a gente vê ele amadurecer. Eles desenham ele já com corpo adulto, né? Ele tá com a roupinha ridícula de Robin, mas você vê que ele tá alto e tal. O Jorge Pérez, ele fala em entrevistas que ele achava muito bizarro o jeito que eram desenhados sidekicks. Porque mostravam um cara ali, um moleque ali de uns 15 anos, sei lá, e ele era, tipo, muito mais baixinho que um adulto. Tipo, e uma pessoa de 15 anos, ela não é tão mais baixinha que um adulto. Tipo, tem gente que, inclusive, já parou de crescer e já tá, tipo, alto, sabe? Sim. Parece que tem na idade- 8 anos, né? É, então, É foda que foi uma mudança muito drástica, né, cara? Saiu de um hobby caralho. baixinho, agora parece quando você vai ver o jogo da Copinha São Paulo. Ah, esse cara tem 17 anos, você olha e parece que o cara tem 32 e uma família e uma hipoteca pra pagar, sabe? É bem por aí mesmo. Ele é tipo.
De repente começaram a desenhar ele, mas com o tamanho que uma pessoa dessa idade teria, tá ligado? E uma cara mais séria também. Uma cara mais séria, exatamente. Ele acaba sendo recrutado pela Ravena, né, naquela primeira história dos Titãs, junto com o resto da equipe. Era o Cyborg, a Moça Maravilha, o Mutano, Kid Flash, o Kid Flash, e aí a Estelar chega, né? Porque ela não é Isso. convocada, ela A cai Estelar na Terra. chega no meio do sim. rolo. Mas E na aí primeira ela dá edição um ela já beijo entra, né? Ela dá um beijo no Robin e aprende a falar inglês. Inclusive, hoje eu tava relendo essa história pra preparar o podcast. Eu não lembrava, já na hora que ela dá o beijo, ela fala assim, eu fiz contato físico aqui pra aprender o idioma. Aí ela fala assim, mas precisava dar um beijo? Ela fala assim, não, mas assim é mais gostoso. Que na animação do contrato de juros dos outros, eu sei um pouquinho de francês, eu sei umas 2 palavras em italiano. Muito bom. No encontro, né, dos X-Men com os Titãs, ela dá um beijão no Colossus pra aprender russo. É verdade. É verdade, aquele encontro é muito bom, inclusive. Aliás, o Robin já se encontrou com os X-Men nessa época, né? Sim. E mostrou pro Ciclope que ia ser um líder, inclusive. Olha, não começa essa porra aí. Falar um pouco do começo dos Titãs ali do Wolfman Pérez. O Dick, ele acaba virando, assim que eles juntam essa equipe, ele já vira o líder natural, né? Porque ele é o cara que tem mais treinamento, ele é o cara que já foi líder dos Porque ele Titãs já era anteriores, líder, né? Mas nessa época os Titãs estavam debandados, né? Ou não? Tá, eles deviam estar separados há vários anos, eu não vou lembrar exatamente. Mas é um negócio que deve chegar bem no começo dos anos 80. Eles devem ter separado uns 4, 5 anos, por aí. Eu acho legal que, tipo, pelo menos aqui no Brasil, né, saiu como uma parte que o Mutano, quando eles se encontram, nossa, legal, vai ser igual que nem na época da Turma Titã. Tipo, né, eles faziam isso daí pra tentar diferenciar aqui. Exatamente. E nesse período o Dick era um cara mais bravo, que nem vai ser na série? Ele é mais sério, né? Ele não mas não é não, bravo, não, mas ele é sério. Não é pistola, né? E ele tava isolado, né? Porque ele tava sem amigos, já não era tão próximo do Batman. Sim. Ele largou a faculdade porque ele deve ter pensado, caralho, o que estou fazendo aqui? Eu não sei nem o meu curso. Que nos Estados Unidos tem, né? Você pode fazer... tipo artes liberais, uma coisa. Você pega um bando de matéria merda e faz no curso. Não vale de nada seu diploma. Né? E o foda é que, assim, tipo, além de tudo isso, o cara, tipo, logo em seguida ele vai enfrentar a crise das Infinitas Terras, né? Pouco tempo depois. Foi logo em seguida. Ele vira, uns 2, 3 anos depois. Ele vira a Noturna praticamente durante a crise. Um pouco antes. É um arco antes, um arco importante antes da crise. Que é bem no meio do arco em Tamara, né, a crise. A gente não vai chegar na crise hoje porque a gente vai parar antes dele virar asa, então... Exato. Já falou bastante da crise falando da morte da Terra 2, tá bom? Exatamente, é tudo que importa pra gente no programa de hoje, que mas a Terra 2 morre. Mas o Dick nessa fase é interessante porque esse distanciamento dele do Batman já estava sendo construído, né? Pelo Neil Adams, época dele sendo da faculdade, mas a liberdade que o Wolfman e o Pérez tiveram pra trabalhar o Dick foi muito, né, cara? O Dick foi mais desenvolvido nos Titãs do que em toda a cronologia dele antes disso. Sim. Até pelo tema da história, né? Porque a ideia é falar da adolescência, né? É falar dos personagens passando e saindo da adolescência, né? Tem o Dick, que sempre ficou à sombra do mentor, o Cyborg, que tem o trauma, a Estelar, que era uma escrava, tem o negócio dela ser muito sexualizada pelo modo de viver do povo dela, a Ravena que esconde todas as emoções. Então eles vão explorando tudo que tem. A gente compara hoje, tem a gótica, né? Tem todas as tribos. Eu acho interessante que eles tentam mostrar o Robin mais descoladinho, mais velho, assim. E aí ele tá o tempo todo, tipo, com a roupa de Robin sem a capa e sem os botões de cima abotoados, assim. Então ele tá, tipo, com a camisa aberta, com a camiseta verde por baixo, só que de sunguinha verde, tá ligado? É meio... Muito adulto, né? Tipo, você vê que eles estavam tentando dar um jeito dele não ficar com esse visual tosco dele, que... Porque já tinha também uma pegada dessa dinâmica de grupo, né? Que nos anos 80 tinha, de você ter, tipo, o Wally era o cara meio emo do grupo, né? O Wally só fazia choramingar pra caralho, nossa, meu Deus, ele não suportava nessa época. Tá aí um personagem que mudou, porque nessa época ele não devia nem usar os poderes, que os poderes estavam matando ele, né? Provavelmente. Ele tava bem na boa. Mas, assim, ele era o emo, aí ele era apaixonado pela Ravena. A Ravena, que a gente falou, se o Jorge Pérez passou a desenhar o Robin como uma pessoa de 15 anos que parece ter 32,
A Ravena, meu Deus do céu, bicho, parecia que ela tinha 65. A no traço de Ravena parecia uma adulta já quase coroa, é verdade. Sim, Sempre foi assim. Depois foi O que mais parecia garoto era o Mutano, né? O Mutano realmente tinha E a traços de Dona, garoto, assim. E a Dona tinha um jeito bem... Embora de ela fosse a nova, mais assim. madura da equipe, ela era desenhada como uma pessoa mais jovem. É verdade. E o Marvel Wolfman, ele vai trabalhando, que os Titãs têm muito bem esse desenvolvimento dentro dos personagens, mas focando só no Dick Grayson, a questão dele querer sair da sombra do Batman, né? Ele não se acha uma pessoa completa, porém ainda tá pertencendo ao legado do Batman. É um negócio meio... É um período que na vida humana teria sido um pouco antes, mas enfim, ele acabou de sair da faculdade... E ele ainda tem esse legado que ele quer rechaçar. Não é como se ele odiasse o Batman. Ele quer ser outra coisa, mas ele ainda não sabe o que, né? Exato, exato. Sim. E aí, conforme as histórias dos Titãs vão seguindo, ele vai indo mais nesse caminho, né? Porque logo no meio do primeiro arco vem a Liga querer botar banca nos Titãs, eles brigam. E ele vai se revoltando cada vez mais. Né? Sim, dá de dedo no Batman. Ele. Começa cada vez mais a mostrar... uma relação meio conturbada do Batman com o Robin, né? Fuck Batman. Exatamente. A série não está tão errada, então, né? A série está errada em muitos pontos, só mesmo. Mas é engraçado, né? Ele ao mesmo tempo que ele é o Robin mais fiel ao Batman, ao que o Batman representa, a gente já teve essa discussão aqui no podcast algumas vezes, ele foi o único que teve, e acho que por todo o tempo que ele passou, né, talvez o Tim é um cara que chegou perto de passar também tanto tempo com o Batman, pelo menos nos quadrinhos, que ele pôde ter essa evolução e virar, ó, eu não quero mais isso aqui, eu vou seguir meu próprio rumo. Apesar de ainda ser parte da Bat-família, né, ele se desvencilhou do Batman. Tipo, quando ele vira o Asa... Eu acho que até ele virar o Asa Noturna, nem é tanto. Depois que ele vira o Asa Noturna, eu acho que esse rompimento com o Batman fica muito maior. Até por conta dos retcons, que a gente também vai falar mais lá pra frente. Sim. Eu acho que ele fica com um ranço em relação ao Batman por muito tempo, até eu acho que a queda do morcego. Só depois dali que o Batman e o Asa Noturna começam a ficar mais... ficam mais tranquilos, enfim. Dá pra ter uma amizade saudável, mas... Até porque as histórias deixam ele sempre só nos Titãs, né? Eles param de usar ele no Batman totalmente, né? Chega um ponto que ele só volta pra treinar o Tim, né? Dá umas dicas pro Tim e some de novo. Acabou. Aí quando ele vai pra faculdade, já some. Não, mas ele ainda aparecia às vezes. Ele não era mais do elenco fixo, mas ele aparecia com alguma frequência. Mas chega um ponto que nem participação especial tem. Passa anos sem ter. Ele até aparece nas aparições nas primeiras aparições do Ra's al Ghul também, né? Ele é o sequestrado lá. Ele participa de algumas dessas histórias. Nessa época ele é o garoto refém, né? Ele fica muito tempo aparecendo. Ele some e aparece só de vez em quando pra ser sequestrado. Isso é verdade. E isso acontece também nos Titãs ali, né? Tipo, perto dele virar o Asa Noturna, quando ele quer desistir de ser Robin. Porque não é uma mudança, apesar de no quadrinho, quando a gente lê hoje em dia encadernado tal da expressão, existe um período entre ele, eu não quero mais ser o Robin, até ele encontrar o Asa Noturna. Tem todo um processo, né? Ele sofre lavagem cerebral, ele se afasta da equipe, né? Exato. A Estelar quase mata ele, né? Quando ele tava dominado pelo irmão Sangue. Aí ele passa o tempo se recuperando. É atacado pelo Exterminador até ele decidir que vai ser o Asa Noturna. Então, nesse sentido, cara, o Marvel Wolfman e o George Pérez são de parabéns, que todo o run deles no Titãs é um negócio que eles trabalham muito com o tempo. Então, toda essa desistência do Dick em ser o Robin até ele virar o Asa Noturna é um negócio que toma tempo, né? Em que edição ele deixa de ser o Robin? Ali pra 40? Ele deixa... alguns encadernados tem um prelúdio do contrato de Judas, que é essa época que ele desiste. E não é nenhum arco, acho que são histórias fechadas antes que ele se afaste. E ele pega o exemplo do Wally West, né? Porque o Wally também deixa de ser Kid Flash nessa época. Ele já tá com a doença lá, que a velocidade tá acabando com o corpo dele, e aí ele descobre que a Ravena tava manipulando ele pra ele se apaixonar por ela. Ele fica putaço, o Barry já tinha sumido, que tem aquele esquema todo que ele vai pro futuro e tal. Ele não tem ninguém, mas ele não pode ser herói, ele não tem uma vida particular. Aí ele conhece a Magenta, que é coadjuvante lá nos Titãs também, aí ele fica com ela.
e eles se afastam. Tanto que a capa que eles desistem é os dois largando os uniformes deles e indo embora. É verdade. Sim. E aí ele coloca a Donna como líder dos Titãs, né? Enquanto ele vai embora. E tinha uma outra coisa interessante nessa época, né? Porque parte dos Titãs não tem identidade secreta, né? A Donna abandona, até porque ela nunca usou máscara. O Mutano não tem, a Ravena não tem vida pessoal, o Cyborg não tem. Aí eles viviam saindo juntos, aí o Dick tava sempre disfarçado, né? Era muito engraçado. É verdade. Bom, então agora que a gente já chegou no ponto em que o Dick vira a Asa Noturna, a gente pode começar a falar sobre versões em outras mídias do Dick Grayson, né? Porque por ser o primeiro Robin, acaba sendo o Robin que sempre é a versão usada em outras mídias. É muito raro usarem outras versões do Robin, né? Tipo, quem se deu mal nisso foi Jason Todd, né? Porque ou é o Dick ou já mostra o Tim, né? Geralmente ele é pulado, assim. Ou mostra ele já morto, né? Exatamente, ou é pulado ou já mostra ele morto. Sim. Nossa, é muito bom. Ou de Titans Go, né? Que aí aparece ali no fundo um pote lá de pó. Escrito Robin 2. Robin 2. Robin 2. É muito bom, cara. Tem uma história também, antes da gente passar para as outras mídias, que eu gosto bastante, que é Robin Ano 1, do Chuck Dixon. Boa, muito bem lembrado. Sim, verdade. A gente chegou a comentar por alto aqui, né? Pois então, e eu acho interessante que o Chuck Dixon, até já no Filho Pródigo, ele estabeleceu uma ligação bem interessante do Robin com o Duas Caras, né? O antagonismo desses dois personagens. Sim. Inclusive, ele continua explorando no Robin Ano 1 também. Eu acho uma história muito bem escrita e muito boa, que saiu recentemente. E ela tem um dos melhores retcons, né, na relação dele com a Bárbara, né? Porque mostra que ele era afim da Bárbara. A Bárbara até tinha uma quedinha, mas ela era mais madura, né? Ela parecia 20 anos mais velha que ele, e eles tinham uma diferença pequena de idade, mas ela era muito mais madura. E ela sempre dá uns chutes nele, né? E tem o Batgirl no 1 também, próximo, com a mesma equipe criativa. E as duas exploram isso muito bem. Eu acho que são as melhores histórias que exploram eles ainda jovens. Sim. Robin Ano é muito bom. Tem um lance do Robin Ano que é muito bom, que é quando ele vê a Bárbara, né? A primeira vez que ele tá no telhado, aí ele volta, na última edição, ele volta, aí o Gordon agradece, porque o Gordon fica puto com o Batman, porque o Duas Caras quase matou ele. E aí o Batman vira, não, ele tá aposentado, você tem minha palavra e tal. E o Gordon fica puto com isso, né? Porque ele tem a filha na mesma idade e tal, explora essa situação. Aí quando ele volta, ele, não, agora eu vou ser responsável, não sei o quê. Aí a Bárbara sobe no telhado, ele olha assim. Ó, o Gordon, nunca na sua vida, garoto prodígio. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Bom, agora não é bom pra caralho, cara. Agora eu acho que a gente pode pular para outras mídias, né? Eu acho que a gente pode... Tem que falar um pouco do Butch Ward, né? Por mais que a gente já tenha falado por alto, tem todo um programa que a gente fez dedicado ao Batman dos anos 60, né? Que eu vou bater o link aí no post também. Mas o Butch Ward foi o responsável por introduzir o Robin na cultura popular de vez, assim, né? O Robin, qualquer pessoa que você vai falar do Robin, eles vão imaginar esse. Vão falar, nossa, Santos Morcegos, não sei o quê. Tipo, todo mundo imagina logo. E por mais que tenha tido 1 milhão de outras versões, assim... Eu acho que só a geração seguinte a nossa, assim, a galera que hoje em dia tem uns 18 anos e tal, que cresceu vendo Teen Titans e tal, que tem uma visão um pouco diferente do Robin. Mas essa molecada mais nova que a gente é só Teen Titans de referência, cara. Sim. Mas mesmo assim, o pessoal que não é muito ligado nisso ainda tem o imaginário popular, ainda é o do Burt Ward. Sim. Não, a galera, tipo, nossa idade pra cima é o Burt Ward de referência, assim. Mas é engraçado para pensar, né, que a gente começou a falar sobre a melhor fase dos Titãs, discutivelmente, acho que não tem, mesmo a do Jones ficou muito boa, não chega aos pés. E a referência da molecada é o desenho do nível, criou fãs que ficam putos com Teen Titans Go porque não respeita o original, né? Que cara, isso é genial. Isso é muito engraçado, cara. Até a série dos Titãs agora, né? O pessoal quando pega os visuais, eles falam, pô, mas o original não era assim. E aí o original que eles pegam é do Teen Titans. De tão marcante que foi esse desenho, né? Sim, é muito bom. E eu lembro que justamente a galera mais velha tinha a reação que essa molecada que cresceu com Teen Titans tem com Teen Titans Go. Tipo, cara, isso não são os Titãs e tal. Porque pra quem leu o do Wolfman e do Pérez, o desenho, o primeiro, já é muito escrachado em relação aos Titãs. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse desenho, eu achei ele bobo, o Teen Titans. Depois que eu lembro que acho que foi até o Bud que na época falou, não, assiste que tem uns episódios muito bons. E aí eu comecei a assistir mais e comecei a entender qual que era da série. Mas o primeiro episódio que a Patrulha do Destino é bom. Não, os episódios com a Patrulha do Destino são muito bons. Mas o primeiro episódio que eu vi foi aquele que o Robin e o Cyborg não conseguem trabalhar em equipe. E eles brigam. Que eu lembro que eu achei muito idiota o desenho. Hoje em dia eu assisto aquele capítulo e até acho legal. Mas pegar ele logo de cara, eu falei, nossa, que desenho idiota.
Mas depois, hoje em dia eu acho ele bem interessante e é um desenho que mostra o Dick como líder de equipe, né? Então deu uma mudada da visão que a galera que cresceu vendo esse desenho tem do Robin, é completamente oposta ao que todo mundo até a nossa geração viu, né? Tipo, Sim. o Robin não é mais um Oposta. pau mandado, ele é um líder de equipe. Ele é o Batman da equipe. Isso, exato. E isso é uma conquista que nem o próprio desenho do Batman Animated conseguiu, porque mostrava ali o Batman e o Robin, tinha uma coisa assim, mostrava ele se tornando Asa Noturna, mas ainda assim, né? E só ali, quando ele realmente pega um protagonismo, e ainda mais de desenho, que é algo que é completamente pra massa, que as pessoas, né, no caso, os mais jovens, tiveram essa perspectiva de como o Robin é. Eu acho que pode até, então, já que a gente falou do Burt Ward, já tava pulando pro Teen Titans, a gente pode falar do Animated, né? Porque antes disso teve os Super Amigos, teve alguns desenhos do Batman, mas eu acho que não tem muita relevância, eles acabam repetindo o Burt Ward, né? Até porque, mesmo que tipo Super Amigos, também tinha muita coisa, tipo, Batman contra o Scooby-Doo, sabe? Tá lá Batman e Robin oferecendo comida. O molde é o Super Super Amigos sempre, né? E o molde do Batman e Robin do Super Amigos era dos anos 60, então acaba seguindo essa linha, né? Sim. Então, é por aí. Mas no Batman Animated é interessante que é a primeira vez que mostra o Dick sendo adaptado com o uniforme já do Tim Drake, né? Com calça e tudo mais. E mostra. E o Dick não era tão ativo nesse desenho, né? Principalmente nas primeiras temporadas, ele ia aparecer só em alguns Ele aparece, capítulos. acho que no segundo episódio, logo de cara, né? Que é o do Coringa, do Natal do Coringa. Mas ele não tem um protagonismo tão grande, né? Tem um outro Não, episódio. do país que você esporádico. Porque ele tava na faculdade também. É verdade, mostra isso, que ele tava na faculdade, por isso que ele aparecia só às vezes, né? Aparentemente depois ele abandonou a faculdade, porque depois o desenho até muda pra The New Adventures of Batman and Robin, acho também. Sim. E aí... Nossa, tem vários desenhos animados com esse nome, né? E aí mostra ele mais ativamente. Que em nenhuma realidade ele sabe o que tá estudando. Nunca sabe, cara. E aí é isso, né? Mostra ele ali e é um desenho que mostra mais pra frente a evolução dele pra Asa Noturna, que ele é muito bem feita nesse desenho. E eu acho que a maioria das pessoas conheceu a Asa Noturna nesse desenho. Tipo, quem não acompanhava quadrinhos foi ali. Isso é verdade. Eu sou um deles. Olha aí. E o episódio que tem lá eles mostrando como é que acabou a parceria do Dick com o Batman. É muito bom esse episódio. Você vê ali que o Dick ficou com uma raiva muito grande do Bruce Wayne por tudo que aconteceu. É muito legal esse episódio. A gente já citou esse episódio em alguns programas, mas eu acho que é muito válido sempre repetir, inclusive hoje, né? Porque o Batman tá torturando um cara. Sim. E o Robin, ele já tava meio assim com o Batman, porque ele tava vendo que ele tava ficando mais agressivo. E ali eles começam a discutir, tem uma puta de uma treta, até que ele chega, tipo, sai puto, ou joga a capa dele no chão, o Batman vai pegar e dá um socão no Batman, assim, tipo, e cai fora. Tipo, mano, não quero mais essa porra aqui. É muito bom. E aí, em outras animações, tem o Teen Titans, que a gente acho que já comentou bastante, né? Que ele é mostrado como um líder mesmo da equipe, ele é bem... mas antes tem um que a gente até já fez programa também. Não é animação, mas é filme. A melhor versão do Robin de todas. Bem lembrado. O órfão de 35 anos. O filme Batman Forever, a única versão é que o Dick Grayson tem um irmão. Verdade. Sim. Que não tem nem nome, coitado. Eu acho que eles colocaram... chegou a levantar isso no podcast, né? Tem nome o irmão do Dick? Não, no crédito, se não me engano, aparece algo como tipo Brother Grayson, uma coisa assim, sabe? Nossa senhora. Cara, as coisas em torno do Dick não precisam ser, né? A faculdade você não sabe o que ele fez, você não sabe o nome do irmão dele. Não precisa. É muito incógnita, né? Nossa, essa é a versão do Chris O'Donnell. Ele fez 2 filmes como Robin. Ele fez o Batman Forever e o Batman e Robin. A gente fez um podcast. A gente fez também um podcast sobre esses filmes, por incrível que pareça. E esse podcast acho que vai ser um dos que vai ter mais links para outros programas que a gente já fez. Porque o Dick, né, por ser o sidekick do Batman, ele acaba estando envolvido em quase tudo, né? Exatamente. E quanto mais a gente for fazendo programa desse de dossiê, que a gente já vai mencionando certos aspectos em outros podcasts, mais link vai ter, né? Verdade, bem lembrado. Não tem como. E como a gente não vai colocar link do filme onde o Robin fala, eu tô maluco. Cara, melhor tradução de todos os tempos. Eu tô maluco.
E esses foram os únicos filmes, tipo, sem contar o filme dos anos 60, que mostraram o Robin, né? Não, tem o do Mostra a Nolan. origem. É, tudo novo. É verdade. É, né? É o Robin, né, cara? Tem o Mas não é o Dick. Robin. Vamos tirar esse a do gente não meio sabe qual logo? é. Vamos tirar esse do meio logo. Aparece um policial chamado Robin nos filmes do Nolan. É isso. Literalmente. O nome É. dele é Robin. Então não dá pra falar que é o Dick. Inclusive fizemos podcast sobre tecnologia nova. Ai, Não é só. Aí depois tem o desenho animado The Batman, né? Aí aparece do Batman Beyond também no filme do Coringa, mas eu acho que isso já dá pra falar Não. que é o mesmo do... Não, ele não Eu aparece. Ele é Ele é o citado, Dick. né? Tinha ali. Ele Dick só é não. Eles citado. citam que o Dick não fala mais com o Batman, só no gibi do Batman Futuro que o Dick aparece depois. É verdade. Tem o The Batman, que é aquele desenho animado que o pessoal aqui não gosta muito. E o Dick O Carlos aparece sempre trazendo essa desgraça, né? Né? Ele aparece Mas, como ah, Robin a partir da 4ª temporada e ele chega a aparecer como Asa Noturna. Ah, é? Nossa, Sim. teve isso? Chega? Teve, Oh, cara, esse caralho. desenho... É que assim, a gente abandonou esse desenho muito no começo porque ele era meio ruinzinho mesmo. Mas É, ele abandonei teve uma... quando ele existiu. Ele teve uma Eu não evolução. lembro dele de Asa Noturna. Aparece Liga da Justiça, aparece o Cacete A4. Só Sim, que... a liga é ali formada eu aos poucos, aparece um por vez aparece. e tal. É, porque Mas eu o lembro Asa até que a Batgirl aparece antes que ele. Sim. Sim, ela é a primeira. Acho que é na segunda temporada desse desenho. O que nos quadrinhos também faria sentido, porque ela é um pouco mais velha que o Dick. Sim. No sim. quadrinho ela começou a ser Batgirl já mais velha mesmo. Mas o Robin no The Batman ficou bem interessante, eu gostei. Eu não Até cheguei a ver esse- muito. Ah, ele é um personagem legal ali. Essa série The Batman, a primeira temporada, realmente é bem complicada porque ela descaracteriza muito os vilões, os personagens, né? Eu acho que a partir da segunda e terceira temporada que eles colocam as coisas nos trilhos mesmo, começa a aparecer o Gordon, a Batgirl e etc. Aí começa a andar mais. né? Eu acho que o Cara meio que- termo que fode tudo sempre, né? Porque se você vê, ela é o meio termo entre o Batman Animated e o Batman Brave and the Bold. Só que ela quer meio que manter aquele clima sério com um estilo mais alegrinho de desenho. Eu acho que E é isso um me Batman incomoda. quase adolescente, né? Muito É. jovem. No É começo aquele ele é chamam adolescente. de dissonância cognitiva, né? Tipo, o desenho tá me dizendo uma parada, só que o roteiro quer dizer outra. Fica meio confuso isso. É. E aí, quando vai pro Batman The Brave and the Bold, que passa a ser uma parada mais alegre e tal, combina pra cacete com o que tá sendo a proposta, né? Mas antes do Brave and the Bold teve o Nova Fronteira, que é um quadrinho também, né? Que a gente já falou bastante até no programa sobre o Darwin Cook, que mostra o Dick como Robin. Ele aparece bem rapidinho, acho que nem vale muito aprofundar Mas por nisso. outro É, lado, ele é e ele- importantíssimo. Ele é. Eu acho legal porque ele adapta exatamente o que a gente falou no início do programa, que era o Batman, ele já era muito muito dark, muito sério. Ele até assusta uma criança. Ali ele chega no final, tipo, muda o uniforme dele e ele tá com um ajudante que é uma criança, que é o Robin. E que fica Uma adaptação impressionado com o muito boa. Super-Homem, né? É. Eles mantêm isso, é bem interessante. E aí depois tem o Brave and the Bold, a animação seguinte, que é muito interessante porque mostra o Dick tanto no uniforme original quanto naquele uniforme de Terra 2, né? Quando ele vira adulto, É verdade. ele vira, antes de virar Asa Noturna, ele aparece com esse uniforme de Robin da Terra 2. Acho bem interessante. E o Robin também tem uma espécie de treta com o Batman, né? Se eu não tô enganado. Tem, então, Ele mostra forma bem... os titãs já com treta. eu Porque os acho bem titãs estão interessante. putos de ser tratado como criança e aí ele vai se afastando. Exatamente. E ele chega a ser mostrado como Batman no futuro e tudo mais. Bem interessante. E depois teve... Aí depois teve muita adaptação de desenho, de quadrinho, né? Teve do muita Capuz adaptação Vermelho. E aí teve Sim. o Young Não, Justice. mas do Foi, Capuz Vermelho, não. Capuz Vermelho é Asa Noturna que mostra Ele já é o Asa. Ah, é verdade. Ele não né? mostra ele Então- como Robin. Então nem vale citar. Não vale. Não, mas aí depois o que é válido falar é Justiça Jovem. Exatamente. Justiça Jovem eu acho que foi o desenho que melhor trabalhou o Dick, né? Tipo, sem dúvida. ele faz essa evolução. Na primeira temporada, no comecinho, não fica muito claro, eles nem falam que é o Dick logo de cara, mas depois Sim. depois eles vão desenvolvendo. E ele aparece evoluindo como líder da equipe, natural, né? Tipo, tanto que ele no começo não é tratado como líder de equipe porque ele é muito jovem, mas o Aqualad, que é o líder... É que ele Fala. ele já chega lá falando que ele quer ser o líder. Exato. Aí ele vai, começa a fazer um monte de cagada, não vê, e o Aqualad já é mais velho, mais sensato, naturalmente se torna o líder, e ele mesmo fala depois, olha, eu sou o líder, vou ficar aqui enquanto no futuro você estiver preparado pra isso. E é o que acontece depois, né? Exatamente.
Então, assim, ele evolui de um jeito bem interessante. A gente também fez um programa sobre Justiça Jovem. Também vai ter o link no post. Caralho. É muito link, gente. Vai ser gigante o post. Então é muito bom. É muito bom. Vale a pena assistir. Quem gosta do personagem e não viu Justiça Jovem, assista. Tá... Ainda mais com a E o romance aí muda, né? É. É a Zatanna, né? E é engraçado porque a gente vê logo na primeira temporada ele estudando numa escola que tem tanto a Bárbara quanto a Batgirl original, né? Sim. E o romance dele acaba sendo com a Zatanna. Que é o único episódio, o primeiro episódio que a gente descobre que é o Dick, porque até então não se fala o nome dele, e quando vai pra escola, a Bárbara chama ele de Dick. Aí é a primeira vez no Justiça Jovem que citam o nome dele. Exatamente. Que é o episódio que a Artemis vai pra escola e ele fica trolando ela. Aí o desenho seguinte desse já é o Teen Titans Go, que é o Teen Titans, só que mais caricato, né? Mais cartunesco. E aí eles extrapolam e para outro público também, né? E eles extrapolam a arrogância do Dick a um nível assim estratosférico, né? Eu acho muito engraçado o jeito que mostra como ele é a arrogância do Batman, né? Ele é arrogante e ao mesmo tempo ele é inseguro. Então quando alguém critica alguma coisa dele, ele faz tudo pra provar o contrário. Então tem muitos episódios que são baseados só nisso, de que alguém desafia o Dick em alguma coisa e ele fica o episódio inteiro querendo se provar. Então é bem interessante. Eu acho muito divertida a forma que ele é mostrado no Teen Titans Go. Sim, é muito bom. E eles brincam com os outros Robins também. Tem um episódio que aparece ele com uma versão bem Era de Prata do Dick, e junto com outros Robins. Aparece o Tim Drake e a Carrie Kelly junto com ele. É bem divertido. Sim, é muito bom. Depois disso, adaptação acho que de a gente quadrinho, vai pra... né? Não, adaptação de quadrinho, eu nem vou contar, mas eu acho que a gente pode falar de Lego Batman filme, né? Que tem um dos melhores Robins que a gente vê. É verdade, Lego Batman. É verdade, é o Dick, né? Lego Batman é o Dick, que é o Michael Cera, né? E ele muito bom. Todo bobinho, cara, é muito engraçado. Ele é um órfão que quer ser adotado pelo Batman. É isso, e aí ele consegue. E ele meio que fica se jogando pra ser o Robin e tudo, e o Batman fica o tempo todo meio que fugindo dele, até que acaba aceitando, né? Mas é muito engraçado. Tem também programa sobre esse filme, do Lego Batman. E depois disso, acho que a gente pode pular pros games, né? Que é onde ele aparece. Tem ainda nas animações, acho que as únicas animações em longa-metragem fora o Nova Fronteira, que ele é Robin, é o rápido flashback no Contrato de Judas, né? E as duas animações do Batman 66, né? É verdade. Sim. É que essas, como são adaptações ou continuação de outro universo, eu nem tô considerando muito. Tem outra interessante, o Batman 1889. Que eles pegam um negócio que não tem no gibi, né? E na animação tem os garotos de rua que são o Dick, o Jason e o Tim. Se a gente for entrar também em terras paralelas, assim, em Elseworlds, tem 1 milhão, né? Porque assim como o Batman, o Robin acaba ganhando 1 milhão de versões. Tem o Robin Vampiro, tem o Robin daquele True Killer, né? Que traduziram como Pulp Fiction aqui, que é o Robin e a Batgirl como vigilantes meio no ar. Eles assim, vêm né? antes do Batman, né? Tem o do Batman 9 Vidas, que ele é um detetive de Gotham, né? Ele nunca se tornou sidekick do Batman. Então tem várias versões assim, né? Tem a versão amálgama, né? Que aí já é Asa Noturna, né? Não é o Robin, então não vamos falar. Tem o Robin com a Jubileu, mas é o Tim, né? Deve ser o Tim. É um Robin genérico, né? É um Robin genérico. Os pais do Grayson aparecem também na série Gotham, mais uma vez. Mostra o episódio que eles começam a ficar juntos, que eles são duas famílias no circo que se treta, meio Romeu e Julieta, assim, eles se odeiam. Aí durante o episódio eles vão se aproximando e eles ficam juntos. Que a primeira aparição do Coringa lá, né, da série. Né? O Jerome. Conhecendo essa série do jeito que tá caminhando, é capaz de ter a origem do Robin antes de ter o Batman, cara. Vocês não viram que saiu foto do líder mutante agora? Porra, os caras estão em terra de ninguém, já vão meter o vilão do Cavaleiro das Trevas. A última temporada também, agora eles vão chutar. Você vai ver, cara, vai aparecer o Terry McGinnis aí no meio, cara. E uma coisa que, saindo de outras mídias, voltando pra quadrinho, tipo, eu vou considerar também, tem gerações, né, que parece coisa pra cacete ali. É verdade. Sim, gerações, tem muitas. Tem muita versão que eles brincam, esse negócio de terra paralela, eles brincam muito com o legado do Batman e do Robin, né? É uma coisa muito trabalhada. Eu gosto do Dick no Reino do Amanhã, por exemplo, que ele tem um filho com a Estelar. Sim, ele é o Robin vermelho e a filha é
Night Star, não é? Uma coisa Soturna ficou no Brasil. Soturna. Ah, legal. Boa tradução. Que ela Sim. tem também um lance com o... Caralho. E Bill Auschwitz. Que é o Damian, não é? É o filho do Damian. Na verdade, esse Bill Auschwitz é o filho do Batman Catalha se ele realmente tivesse nascido no filho do demônio. É o que acabou virando É o Damian. Né? É o Damian. O Damian foi criado no laboratório. Não foi gostoso. E tem agora também a série Titãs, né? Que vai sair, que no momento que a gente tá gravando só saíram alguns trailers e tudo. Que por enquanto, pelo que parece, ele usa o uniforme do Tim e tem a atitude do Jason, né? Ele é meio... Ele é mais extremo, né? É que mostrou uma cena só, né? Então acho que não dá nem pra falar isso. Não, e outra coisa, a parte dele civil, se não me engano, ele vai ser um policial. Então é bem do Dick isso, né? Ele não é Robin. Eles estão misturando várias coisas, né? Aparentemente vai se passar cronologicamente naquele momento que a gente falou do começo dos Titãs do Wolfman, que ele tá revoltado com o Batman e tal, e fica batendo Na verdade, eu nem acho que é uma atitude de Jason. Ele é um Dick um pouco mais extremo. Não chega a ser o Jason, que era o filho da acho que exatamente. Não, eu acho que a violência dele com os bandidos é do Jason. Não a atitude. Sim. O Dick nunca foi violento daquela maneira. Talvez até o Damian, né? Que é bem violento. Então, vai pegar um pouco disso, né, cara? Essa série tá bem pra, tipo, molecada que é violência, né? Os heróis dark do cinema, DC, você não aprende! Vamos ver como que sai, porque a DC já ensinou a gente a não confiar em trailer, né? Então, talvez eles quiseram fazer o contrário, quiseram agradar o público que gostou desses filmes, e aí chega na hora e é um puta série legal, leve, né? Sim. O Jones disse que, na verdade, isso não vai ser o foco do Dick, né? Eles só mostraram rapidamente ele por ser um momento do Dick, enfim, se distanciando do Batman, mas não que a série vai seguir nesse momento. É o Jones escrevendo e produzindo a série. Isso daí vai começar com eles violentos e revoltados, eles aprendendo a serem heróis. Pode ser. É possível, bem possível. E é importante dizer que o pressuposto da série, que antes de entrar em produção falava que ele começa como Robin e durante a série ele vai virar o Asa. Sim, deve ser isso mesmo. Na primeira temporada. Eu acho que deve ser o fim da temporada. Tanto que um dos episódios chama Jason Todd. Então. É verdade. Então acho que é isso. Então acho que porque de trailer da DC, realmente, a gente aprendeu que não tem que confiar mesmo. Só um, que é do Capitão Marvel. Porque aquela lá é uma coisa linda de Deus. De vários deuses, inclusive. Eu acho que dos jogos também, o Dick ele apareceu mais nos jogos do Animated Series mesmo, né? Tem um que é verdade. Teve o jogo do Animated. Sim, teve muita coisa derivada do Animated, jogo, gibi, caixa de sucrilhos, né? Bonequinho do McDonald's. Lancheira. Eu tenho meu milhão de bonequinho bonequinhos Animated aqui. Tem os jogos também do Batman Eternamente e o Batman Robin também, né? Que não são bons. Pobre Robin. E esse Robin a gente falou rápido, ele é outro, né? Que ele é uma mistura do Jason, né? Também, né? Que ele é revoltadinho. Sim, tem o visual do Tim e rouba a Batmóvel. Então é isso, acho que a gente já falou dos principais aspectos do Dick Grayson como Robin, né? No futuro a gente faz mais um programa dele como Asa Noturna. Acho que como Asa Noturna, por ser uma coisa de uma época onde tinha mais sagas, onde tinha mais coisa, dá pra dividir mais em arcos de histórias. Então, futuramente, vocês, ouvintes que tanto pediram programas sobre o Robin, inclusive um abraço especial aí pro nosso ouvinte Luiz Cláudio, que fez campanha pedindo pro podcast sobre o Robin. Daí, o seu podcast sobre Robin. E se você que tá ouvindo lembra de mais alguma coisa importante sobre o Dick como Robin, de mais algum aspecto que a gente não falou aqui, né? Porque foram muitos anos de história, né? Deixa aí nos comentários, comenta aí no site, no post, no Facebook, onde você quiser. Manda aí pra gente o que você achou do programa, o que você acha que a gente esqueceu de falar, o que a gente falou que você acha que não era tão importante, a gente ficou perdendo tempo demais batendo nessa tecla, né? E é isso, né? Vamos abrir pro Jabás, começando sempre pelo nosso convidado, Fábio da Luz. Fale sobre os seus projetos, por favor. Opa, primeiramente vou agradecer novamente o convite e a participação. Sempre é muito bacana estar conversando com o Batman, com vocês aí. E enfim, pessoal, eu estou sempre lá no www.youtube.com/Caverna do Morcego. Sempre tem vídeo lá, quase todos os dias tem vídeo. E ficam todos convidados a não aparecer lá. De vez em quando tem lives também. Estou sempre jogando jogos da série Arkham lá e conversando com a galera. Então, todos estão convidados. Maravilha, a gente que agradece pela participação, sempre trazendo
muita informação e muito conteúdo. Valeu. Ah, e fica o jabás aí também, que tem os guias, o guia do Carreira do Morcego e da crise final, que estão no site do Mansão Wayne também. Nossa, o guia da crise final tá gerando discussões em grupos de Facebook, cara. A gente tá compartilhando, tem um monte de fala assim, meu Deus do céu, cara, que guia enorme, eu nunca vou ler isso. Mas ficou muito bom, cara. Eu acho que é o guia definitivo da crise final. Se você que tá ouvindo a gente ainda não teve coragem de pegar a crise final, eu não sei se vai te incentivar a ler, mas se você realmente quiser ler, eu tem não sei um nem guia. se a gente devia, né? A gente tem essa responsabilidade. A gente aqui, como formador de opinião de Batmaníacos, deveria guiar um pouco. Mas se você quiser tiver essa curiosidade de ler a crise final inteira, tem lá um guia muito bom, te falando até o que tem a ver, mas é melhor não ler. Ele te fala assim, olha, isso aqui, se você quiser mesmo ler, essa aqui é a ordem, mas se você não quiser ler, não precisa, tá escrito ali. Tipo countdown. Você tem que se dar chibatada hoje, você pode substituir por esse gibi. Inclusive, até pra quem tiver preguiça, tem o último capítulo ali do guia, porque assim, é um guia tão longo, tem capítulos. O último guia é último capítulo é a ordem de leitura, que é onde está mais resumidão, o que é essencial, o que é mais diretamente ligado. E a gente coloca exatamente as publicações no Brasil também, daí pra você quiser ir atrás das edições brasileiras aí, né? Exato, tem onde saiu lá fora e onde saiu aqui, então dá pra você se organizar. Você pode ler ali procurando as edições da Panini, você pode ir atrás do processinho, você pode ler como você quiser. Então, tá aí, fica a dica da coluna Guia de Leitura do Fábio da Luz ali no mansãowayne.com.br. E Leonardo Vicente, seu jabás. Meu rabá. Bom, tem lá a página no Facebook e no Instagram do Fala Animal. Meu rabá. Meu raba, pra quem quiser experimentar. Eita. Bom, tem lá a página no Facebook e no Instagram do Fala Animal, em breve site no ar também. Vídeos do Fala Animal, do Mansão Wayne, tudo lá na Hora Suave. E todos os meses nas bancas com a revista Mundo de Super-Heróis. E eu juro que eu vou escrever minha coluna no Mansão Wayne com mais frequência. Até que entrou uma do Acrobata Noturno há pouco tempo, tá beleza. Maravilha. Roberto II. Eu? Ah, é jabá, né? Isso. Tô arrombado. Tá dormindo aí. Perdão, é que eu tava vendo desconto na Amazon, cara. Porra, tem um desconto bom. A Amazon paga nós. Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá na Hora Suave e youtube.com/Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia, de segunda a sexta a gente tenta. Essa semana eu acho que a gente vai conseguir, quando você estiver ouvindo esse podcast aí, vamos tentar manter essa média. E lembrando que Hora Suave é a casa do Mansão Wayne no YouTube, também do Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente. Então confere lá que tem resenha de filme, resenha de seriado, de quadrinho, de tudo que o nerd gosta, tá lá. Pode conferir, youtube.com/A Hora Suave. Muito bom. E quem quiser achar a gente nas redes sociais, André, vai aonde? Vocês acessam facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com bastante post todos os dias, sempre se tratando com Batman e seu universo. Também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. E para você que gosta das fotinhos, o nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br. Inclusive esse que é o nome do nosso endereço do site, né não, Carlos? Isso aí é nosso endereço eletrônico. Na rede mundial de computadores. É isso aí, você que quiser nos fazer uma web visita, é só entrar lá no mansãowayne.com.br, que é onde fica todo o conteúdo do Mansão Wayne. Lá tem nossos podcasts, tem nossas colunas, tem os vídeos que a gente faz em parceria ali com o canal A Hora Suave do nosso amigo Roberto. Então vale a pena acessar e dar aquela fuçada no site. E para você que gostou do programa, para você que acabou de chegar pela primeira vez no Mansão Wayne, a gente tem o podcast quinzenal, então, ou menos às vezes, né? Às vezes quando tem filme, principalmente, a gente dá um gás e faz 2 programas seguidos, então fica esperto ali, assina nosso feed no seu aplicativo de podcast, fica de olho nas nossas redes sociais que sempre tem coisa nova. Então, muito obrigado pela audiência, deixa seu comentário ali dizendo o que você achou. E até a próxima. Falou! 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 Aí, além... Depois disso, acho que... Pode falar. Fala aí. Não, fala. Tá. Ah, meu irmão. Tá bom.